Oi, pessoal, bom dia. Hoje, dia 17 de abril, nós vamos finalizar a nossa apostila número 2, que é referente à física. E nós encerramos essa apostila com esse assunto chamado ondas eletromagnéticas. Na aula anterior, nós já havíamos falado sobre as ondas eletromagnéticas por meio da luz, né? Focando mais na luz visível. Então, hoje nós focaremos ainda na luz visível, como também nas propriedades que as ondas eletromagnéticas apresentam. Então, vamos lá. Já tinha falado, né? Eu já tinha falado para vocês sobre luz visível e, na verdade, a luz visível ela faz parte desse espectro, esse que é chamado espectro. Então, a luz visível ela faz parte do espectro de ondas, no caso de ondas eletromagnéticas, mas existem outras ondas também desse tipo aí, do tipo eletromagnéticas. E aí, quais são elas? Vocês sabem quais são elas? O que elas podem realizar? Então, no decorrer da aula, a gente vai entender um pouco quais são esses tipos de ondas e o que elas podem, né, realizar. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que, além de enxergar no escuro, alguns personagens de ficção, por isso que eu coloquei aqui o Super-Homem, então alguns personagens de ficção possuem outras capacidades relacionadas com as ondas eletromagnéticas, que nós, seres humanos, não temos, que inclusive, né, falei na aula anterior. Então, por exemplo, os olhos do super-homem, na verdade, eles funcionam como se fossem câmeras de infravermelho. E aí, ó, o infravermelho, ele é uma das ondas que fazem parte do espectro de ondas eletromagnéticas. E aí, o super-homem, né, como eu falei, os olhos dele funcionam como se fossem câmeras de infravermelho, tem visão de raio-x e ultravioleta e ainda podem captar ondas de rádio. Tudo isso é essa magnitude que ele apresenta e é algo que está voltado para a física, né? E especificamente aqui a física do 9º ano, viu? Continuando, nós temos agora as propriedades das ondas eletromagnéticas. Então, mais uma vez aqui entra o espectro visível, que é o espectro de ondas eletromagnéticas. Então, como a luz, do mesmo jeito que a luz, as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo com velocidade próxima a 300 mil quilômetros por segundos, ou seja, é muito rápido. Em qualquer outro meio, esse valor ele é menor. No caso, as ondas eletromagnéticas também elas são chamadas de radiações. Então, esse tipo de ondas aqui eletromagnéticas, na verdade, eles compreendem diversos tipos de comprimento de onda, que tem aqui, ó. Então, tem vários tipos de comprimento de onda, que a gente chama esses comprimentos de onda de luz visível, ou só de luz. Por isso que aqui tem o nome espectro visível, que é relacionado à luz. Então, corresponde a uma pequena parcela desse espectro aqui. E aí, o conjunto de diferentes comprimentos de onda, que aqui a gente tem esse conjunto, ele faz parte do espectro eletromagnético, já que está relacionando a ondas eletromagnéticas. E esse espectro, esse conjunto de diferentes comprimentos de onda, ele abrange todas as ondas, que aí nós temos
as ondas de rádio, temos também o próprio micro-ondas, também tem os raios infravermelhos, aí tem os raios que são ultravioletas, tem os raios X, também tem, que está aqui, tem os raios gama, ou seja, tudo isso é o que vai formar o espectro eletromagnético. O Sol, como eu já tinha até falado também na aula anterior, o Sol, essa estrela maravilhosa ao qual conhecemos, ele emite todos os tipos de radiação, sendo que a atmosfera, graças a Deus, que ela bloqueia grande parte dessas radiações, porque se não bloqueasse, nós tínhamos que estar o tempo todo com protetor solar, o tempo todo mesmo. Na verdade, nós já precisamos, até mesmo quando o tempo está nublado, a pessoa não tem o sol, assim, a gente não consegue ver o sol 100%, e aí a gente pensa que não precisa, e por incrível que pareça, nós necessitamos do uso de protetor solar, que aí tem os fatores de acordo com a sua pele. E aqui, ainda dando continuação, nós vamos... Tem também energia das ondas eletromagnéticas. E aí, o que eu quero falar com isso? Que essa energia das ondas eletromagnéticas, nós temos aqui grande parte, assim, que a matéria é formada. Então, da mesma forma assim que a matéria ela é constituída por pequenas entidades, pequenas partículas, como o átomo e também as partículas subatômicas, a energia das ondas eletromagnéticas, elas são, como eu posso dizer, compreendida como se fosse outras pequenas partículas. E essas outras pequenas partículas, que a gente entra aqui, ó, são os fótons. Exatamente. Então, o que são os fótons, professora? Na verdade, os fótons são a energia. Então, esses fótons, na verdade, é a energia das ondas eletromagnéticas. É aqui que vai formar, por isso que apresenta o nome chamado fótons, por conta de que, como eu já tinha falado, acho que no início do ano, tinha falado sobre a questão da luz. Então, fóton, na verdade, tem a ver com luz. Então, ele é a energia dessas ondas eletromagnéticas. Isso são os fótons. Então, assim como os elétrons são entidades subatômicas, os fótons, eles apresentam características assim, de partícula de onda. Por isso que ele é chamado energia das ondas eletromagnéticas. E eles apresentam frequência, que a gente já viu na aula, quando eu ensinei para vocês a calcular a velocidade de propagação de uma onda. Então, lá eu falei para vocês que existe a questão da frequência, o comprimento, no caso, como ondas. Então, ao mesmo tempo, ele vai apresentar a frequência, esses fótons, ou seja, essa energia da onda eletromagnética, como ela fica no interior das ondas eletromagnéticas, esses fótons vão apresentar, eles vão ser, tipo, quantificados individualmente, né? Vai ser um por um, como se fossem partículas. E, ao mesmo tempo, eles vão apresentar a frequência e comprimento como se fossem ondas, mas eles não são ondas, eles são apenas energia dessas ondas, no caso das ondas eletromagnéticas. E aqui a gente entra no assunto que é chamado espectro eletromagnético. Então, esse nosso assunto, pessoal, desde o assunto anterior, é tudo falando sobre espectro eletromagnético. Por quê? Porque envolve luz, envolve comprimentos de onda, envolve tipos de onda. Então, por isso que é um conjunto aqui, por isso que é chamado espectro eletromagnético. E aí,
nós vemos que a amplitude é como se fosse o espaço de uma onda mecânica, ela é diretamente proporcional à sua energia. Então, com relação às ondas eletromagnéticas, em vez, viu, da gente usar o conceito de amplitude, é mais comum a gente usar a quantidade de energia dos fótons ao seu comprimento de onda. E aí os fótons de frequência mais alta e o comprimento de onda onde é menor, que no caso aqui são os raios gama, sempre eles são os mais energéticos que os fótons de frequência baixa, que no caso os das ondas de rádio. Então, esse aqui, no caso, os raios gama, eles apresentam um comprimento de onda menor do que as ondas de rádio. Até aqui a gente percebe pela numeração, 10 elevado a menos 13. E lá não, 10 elevado ao cubo. E ainda dando continuação também, o conceito de amplitude, ele não é necessário para descrever uma onda eletromagnética. Porque a gente precisa entender a onda eletromagnética, pessoal, como um todo, envolvendo todo esse conjunto aí. E aí, por exemplo, se duas lâmpadas emitem luz, eu tô com duas lâmpadas, eu liguei e as duas estão da mesma cor. Vamos supor que eu comprei uma lâmpada negra, então a luz é aquela luz violeta. Então, se eu ligo as duas e elas vão emitir a mesma cor, os fótons que tem frequência energia, os fótons daquelas lâmpadas vão ter a mesma frequência e vão ter a mesma energia. Agora, caso a luz de uma dessas lâmpadas aí ilumine o ambiente, assim, vai iluminar mais o ambiente do que o outro, aí eu posso dizer o quê? Isso significa que ela está emitindo maior quantidade de fótons do que a outra que está iluminando menos. Então, do mesmo modo, duas ondas eletromagnéticas de frequência diferente, por exemplo, micro-ondas, né? O micro-ondas aqui e os raios-x, ó. Micro-ondas e os raios-x, por exemplo. Eles são duas ondas eletromagnéticas que têm frequência diferente, né? Então, porém, eles estão com a mesma energia, eles só vão diferir na quantidade de fótons por conta da frequência. No caso aqui dos raios-x, ó, que tem de maior frequência, se fosse comparado, né, teria menos fótons que o do micro-ondas. Mesmo a frequência 10 a menos 9 e o micro-ondas aqui praticamente 1. Então, no caso aí, eles teriam menos fótons, os raios-x, do que o próprio micro-ondas. Continuando, nesse espectro eletromagnético, a gente tem que entender também a questão das radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Então, a matéria ela é composta de partículas com carga elétrica, que eu já tinha falado na segunda aula, que essas cargas elétricas, essas partículas, são os elétrons. E por isso, as ondas eletromagnéticas são capazes de interagir com a matéria. Por exemplo, quando nós somos aquecidos pela radiação solar, uma parcela desses fótons, ou seja, dessa energia, ela é absorvida pelas nossas moléculas, convertendo a energia radiante, que é da radiação, em energia térmica, que é voltada para a temperatura. Aí, o que acontece? Parte dessa, deixa eu mostrar aqui, parte dessa energia do Sol, ao qual eu tô falando, então parte dessa radiação aqui, que é emitida pelo Sol, que são os raios ultravioleta, por isso que é chamada radiação ultravioleta, que interage com as moléculas importantes das nossas células, principalmente as da pele, pode danificar até destruir. Aí é necessário, o que acontece? Nós temos aqui a radiação ultravioleta, e aí os 3 tipos de radiações, e a gente percebe a nossa primeira camada da pele
a segunda, né, que é a camada do meio, que a gente também pode chamar de mesoderme, e tem a camada mais profunda, que é a hipoderme, ou epiderme, que agora está surgindo um novo conceito. E aí o que acontece? Dentro dessas camadas aqui da pele, a gente percebe como que essas ondas, no caso aqui, essas radiações, porque também tem ondas, essas radiações vão interagindo com a nossa pele. A UVA, ela consegue, né, já chegar na segunda camada da pele. A UVB, ela chega até a primeira. A UVC, ela já não chega. E aí o que acontece? É nessa situação que a intenção dessa radiação ultravioleta é justamente danificar, né, a nossa pele, as células que estão na nossa pele, até destruí-las. Por isso que é recomendado, pessoal, o uso do protetor solar, aquele óculos escuro com filtro UV, mas não aqueles que são aqueles óculos baratos, porque os baratos, vai ser barato para o meu bolso, porém vai trazer, né, vai danificar os nossos olhos, principalmente a nossa retina, que é uma membrana muito importante para a nossa visão. E aí também é até necessário que nós venhamos evitar a exposição da luz solar nesses horários assim, tipo próximo a meio-dia, ou então por longos períodos. É por isso que sempre os dermatologistas, na verdade, as pessoas em forma geral, né? Principalmente esses voltados para a saúde, eles sempre nos indicam a pegar sol, porque a gente precisa do sol. Nós precisamos da vitamina D que o sol nos oferece. Porém, tem um horário próprio para essa vitamina ser mais aceita pelas nossas células e um horário que nós não devemos nem sequer tomar esse banho de sol, como dizem. Então, o momento ideal para a gente poder ficar andar no sol, digamos assim, como as pessoas falam, é justamente pegar sol no período de 10 às 4, é um período que nós não podemos. Agora, nesse período que é até antes de 10 e o período depois das 4, aí é tranquilo. Mas nesse período de 10 até as 4 horas, até as 16, as radiações, elas ficam intensas. Então, é por isso que não é recomendado nos expormos ao sol, viu? Outra coisa também, as ondas eletromagnéticas com comprimento de onda superior a 124 nanômetro têm energia suficiente para remover elétrons da maioria dos átomos. Então, vamos agora para a segunda parte. Aí, o que acontece? As ondas eletromagnéticas que têm comprimento de onda menor que 37 nanômetros representam energia suficiente para remover os elétrons maior da parte que seja, como eu posso dizer, da parte que seja menos prejudicial, né, para o nosso corpo. E aqui, só voltando aqui à primeira parte, com relação à radiação ionizante, que eu tinha esquecido até de falar, aquelas ondas que têm um comprimento de onda enorme, o que acontece? Elas não vão ter energia suficiente para remover os elétrons dos átomos. E aí é que vai ser classificado como radiação não ionizante. Não vai ter uma energia suficiente. Agora, parte da radiação ultravioleta, luz visível, as micro-ondas, a gente chama o nosso aparelho, vou ligar o aparelho de micro-ondas, porque é o aparelho. Agora, quando a gente fala em radiações, a gente fala sobre as micro-ondas. Não fala mais, olha o micro-ondas, não. Porque o micro-ondas em si, a gente vai ver que é o aparelho. As radiações, quando fala as micro-ondas, é referente às radiações. E aí, por exemplo, parte da radiação ultravioleta, no caso, também tem a luz visível, as micro-ondas e as ondas de rádio, elas estão em uma categoria única, que são ondas que não são capazes
de alterar ou destruir substâncias. Aí existem outras ondas, pessoal, que são menores, que tem um comprimento de onda menor que 37 nanômetros. Elas apresentam energia suficiente para remover elétrons da maior parte dos átomos, por isso que elas são classificadas como radiação ionizante. Aí aqui, como eu estava falando para vocês, né, sobre os raios com comprimento de onda entre 37 e 124 nanômetros são ionizantes para algumas substâncias e não ionizantes para outras, sendo diferente tipo de radiação ultravioleta. Aí nós temos a questão do raio-x. Então, os raios-x são considerados radiações ionizantes. Continuando, nós temos aqui também os corpos emitem radiação eletromagnética. Por exemplo, não são apenas os materiais quentes que emitem onda. O pessoal pensa que é só material quente que vai emitir onda eletromagnética. Não é. Todos os corpos, pessoal, que é feito de matéria, emitem algum tipo de radiação eletromagnética. Tem objetos com temperatura próximas do nosso corpo que emitem radiação infravermelha, que pode ser observada até por câmeras especiais. Um corpo que esteja aquecido e emita luz vermelha, como uma brasa de carvão, ali ele está emitindo uma luz vermelha, uma brasa de carvão bem quente. Quando a temperatura é mais elevada, ele vai passar a emitir luzes amarela, luz verde e até luz azul. Então, a soma dessas luzes provoca a impressão de um intenso brilho de coloração branca. Então, aqui nós temos, aqui é uma imagem que a gente fala imagem termográfica, porque termo envolve uma temperatura muito alta, e aí tem um líquido quente, e aí tem informações de raios infravermelhos para aferir temperaturas dos objetos, e eles medem temperatura de objetos de forma igual. Aí aqui nós temos, professor, por que você colocou essa serpente? Na verdade, é por conta de que a jararaca, ela é uma serpente, ela é peçonhenta, né? Ela é encontrada em várias partes aqui do Brasil, e elas são capazes, pessoal, de detectar através das suas presas, utilizando radiação na faixa de comprimento de onda do infravermelho. Então, o detector de infravermelho é um órgão chamado fosseta loreal. Fica aqui mais ou menos nas proximidades, aqui próximo ao nariz e próximo ao olho. Então, fica entre os olhos e as narinas, um de cada lado. Então, dentro dessa fosseta loreal que fica aqui, tem uma membrana muito fina que é sensível à radiação infravermelha. E aí a pergunta, do que são feitas as estrelas, hein, pessoal? Então, por muito tempo, adotou-se ideias de vários pensadores gregos para explicar a composição dos corpos fora da Terra. Então, esses pensadores, eles diziam o quê? Que os corpos eram feitos de éter. Éter é um quinto elemento que é indisponível no nosso planeta. E aí, como coletar informações sobre a composição de objetos tão distantes? Qual é a resposta? Pessoal, simples. Luz. Todas essas respostas estão na luz. Então, acho que no século XIX, se não me engano, muitos cientistas aprimoraram a observação do espectro de luz por meio de lentes de ampliação. Por exemplo, ao analisar uma luz aqui através de uma máquina chamada espectrofotômetro, eles perceberam que haviam linhas escuras nesse espectro da luz presente aqui na parte das estrelas. E aí foi concluído que cada substância apresentava um padrão de luz no espectrômetro, que é um aparelho para detectar esse tipo de luz. E aí temos uma grande pesquisadora, então ela teve dificuldade para trabalhar, para publicar pesquisa e receber crédito pelas descobertas dela. Então, Cecília Payne, em 1925, ela conseguiu dar uma nova interpretação, análise das espectroscopia solar. E aí ela concluiu que as estrelas não tinham tanta semelhança química com a Terra,
mas era composta quase totalmente de hidrogênio, também de hélio e algumas coisinhas pequenas de silício e de carbono. Aí a descoberta dela praticamente revolucionou os estudos sobre o funcionamento das estrelas e da evolução do universo. Naquela época, um cientista desencorajou ela a não publicar sua pesquisa, porque não acreditava no que ela dizia dentro das pesquisas. Só que depois, anos mais tarde, esse pesquisador publicou uma pesquisa semelhante à dela. E aí recebeu todo o crédito pela pesquisa. Ela não, ele. E ainda hoje, muito poucas pessoas sabem que ela foi a pioneira na descoberta da composição das estrelas, mas infelizmente o mérito não foi para ela. E aí, pessoal, aqui eu encerro a minha videoaula, e aí tem atividade, e nós encerramos a nossa apostila. Então, a nossa videoaula está toda baseada na apostila, a atividade também é relacionada à apostila, e nós encerramos. E aí vai ficar faltando apenas a apostila 1 para a gente encerrar, que é referente à química. Então, até a próxima.